Consegue imaginar uma arte focada nas propriedades físicas da própria obra? Hoje falaremos sobre suprematismo e construtivismo. Não é novidade que os movimentos artísticos sempre estão diretamente relacionados com os contextos em que estão inseridos. Sendo assim, este aqui não é diferente. Para conseguirmos entender um pouco mais sobre esse novo estilo de arte, precisamos dar um salto histórico para a Rússia por volta dos anos de 1900. Nesta época, a Rússia era comandada pelo czar Nicolau II, que além de sair derrotado da guerra contra o Japão, passava por muitos problemas com a classe trabalhadora. Dessa maneira, a Rússia passou por muitos conflitos que culminaram em uma grande mudança política no país, assim como na sua arte. Mas do que exatamente se tratam esses movimentos? Tanto o suprematismo quanto o construtivismo são caracterizados movimentos modernos, que surgem quase que paralelamente na Rússia por volta dos anos 1900. Contudo, é necessário entender que ambos apresentam suas próprias características. O primeiro movimento que vamos falar trata-se do suprematismo, um movimento originário na Rússia por volta do ano de 1915, criado pelo pintor Kazimir Malevich. Nascido em 23 de fevereiro de 1879 em Kiev, na Ucrânia, Kazimir Malevich foi o principal nome do suprematismo. Como uma de suas principais características, este movimento busca representar um mundo não objetivo, com foco nos sentimentos, através de uma arte abstrata com enfoque nas formas geométricas. Ainda preso em estilo cubo-futurista, Kazimir Malevich, em sua obra A Vaca e o Violino, de 1913, buscou um conflito entre o senso comum e o absurdo. Nesta obra, são apresentados muitos planos bidimensionais que se superpõem e um violino posto no centro. Porém, a parte que mais chama atenção trata-se da extravagante vaca de chifres curtos, pintada no meio da tela. Outra obra que representa muito bem a proposta de Malevich é o Quadrado Negro, de 1915, feito em uma tela de 80 por 80 centímetros, inspirado por sua própria peça de desenho cênico em Vitória sobre o Sol. A escolha de um título que representasse tão bem o que estava na obra foi um ato de provocação. O pintor estava desafiando o espectador a não procurar um sentido além da própria pintura. Não havia mais nada para ver. Tudo que ele precisava saber estava no título e na tela. Malevich, em suas próprias palavras, buscava através do quadrado negro libertar a arte do fardo do objeto, fazendo com que o público refletisse sobre a textura da obra e seu equilíbrio entre a ausência de peso da cor branca misturada à densidade da cor escura no quadrado do centro. Já ouviu falar da expressão "aquilo é arrojado"? Pois é, essa expressão está diretamente ligada à arte abstrata criada por Malevich. Exemplos como a logo do metrô de Londres, Brasília, piscinas de borda infinita se utilizam da arte abstrata geométrica do suprematismo. Em um segundo momento, temos o construtivismo, um movimento que surgiu paralelamente ao suprematismo. Este ocorreu entre os anos de 1913 a 1930 na Europa, mas principalmente na Rússia. Nascido em 28 de dezembro de 1885 em Kharkiv, na Ucrânia, Vladimir Tatlin foi o principal nome do construtivismo. Da mesma forma como Kazimir Malevich representava o movimento suprematista, seu compatriota ucraniano Vladimir Tatlin representava o movimento construtivista. Assim como a obra O Quadro Negro para o Suprematismo, os contrarrelevos de canto feito por Tatlin se mostra uma escultura de exímia importância para o movimento construtivista. Tatlin representa uma grande influência artística, tendo em vista que foi ele quem reinventou a noção de escultura. Era uma obra tridimensional que pela primeira vez representava apenas o que estava ali. Vladimir Tatlin descobriu uma técnica para fazer sua própria arte,
se utilizando de modernos materiais de construção, como vidro, ferro e aço, representavam o futuro da era industrial na Rússia por meio da arte. Suas obras eram bem precisas, significavam o que realmente estava sendo visto. A preocupação de Tatlin concentrava-se nas propriedades físicas dos materiais que eram utilizados e em seu arranjo. Como muitos sabem, quase todos os movimentos artísticos estão ligados diretamente a alguma questão política. Com o construtivismo, não foi diferente. Em conjunto com os movimentos da época, Lenin estava criando seu Estado socialista e tinha ideias dogmáticas inclusive sobre a arte. Dessa maneira, os artistas russos criaram uma identidade visual para o comunismo, que fosse afirmativa e poderosa, baseando-se nas obras de Vladimir Tatlin. Um importante avanço deste movimento é a inclusão de mulheres no âmbito artístico. Mulheres como Lyubov Popova, Alexandra Exter e Varvara Stepanova desempenharam um papel de grande importância na definição, desenvolvimento e criação da arte construtivista. Tanto a pintura quanto a escultura são pensadas como construções neste movimento. O termo factura era utilizado para descrever a prática de acentuar e demonstrar as propriedades inerentes às matérias-primas de suas pinturas, como por exemplo, a tela, a tinta, a moldura de madeira que a tela é presa. Tudo isso teve seus status elevados como parte de uma obra de arte construída. Podemos dizer que muitas das artes atuais têm influência russa. Afinal, os artistas russos se mostraram revolucionários e de extrema importância para a arte. Conseguiram desenvolver uma arte completamente diferente que agrada nossos olhares. Artistas como Malevich, Tatlin, Rodchenko, Popova e Lissitsky foram visionários brilhantes, os pioneiros da primeira arte abstrata.